Liturgia da Palavra, 15º domingo do Tempo Comum. Primeira leitura, Amós, capítulo 7, versículos 12 a 15. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 84-85. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura, Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória, os que antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que Ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura,
Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui no canal acompanhando a liturgia dominical. Se você gostou, deixe um like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração. E agora, palavras de esperança e vida. Os comentários do Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira sobre a liturgia deste domingo. Olá, amigos e amigas. Estamos aí, nesse momento de encontro com a graça, com a palavra de Deus. Agradecemos aí de modo carinhoso e especial ao nosso grande amigo Leandro Barçan, que faz todo esse trabalho bonito. Ele proclama a palavra e nós procuramos refletir a palavra dominical. Mas antes de mais nada, vamos pedir aí a luz do Divino Espírito Santo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, para superar os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Espírito Santo Consolador, ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz, e que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de todos e de cada um de nós. Amém. Domingo, 14 de julho, nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. E aí eu trouxe uma mensagem, vou trazer uma mensagem aqui interessante que eu descobri, né? E vai falar um pouquinho sobre a beleza da liturgia da palavra desse domingo, né? Um primeiro assunto, Deus está sempre nos procurando. Ele precisa de cada um de nós para que a sua mensagem de amor e salvação chegue ao coração de cada pessoa e dê frutos de boas obras. Daí, nós sempre devemos ter a presença do Espírito Santo em nós, o Espírito de Deus. Ele, Criador e Senhor de todas as coisas, submete-se assim à vontade de cada um de nós, dos homens, na aceitação ou aceitação do envio, para anunciar e no acolhimento a mensagem que deve levar à conversão pessoal. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do Papa Francisco lá na cidade de Verona, na Itália, falando para os padres e para os consagrados e consagradas. Meu Deus, que coisa linda! O Papa nos convidando a rever o nosso ardor inicial, a lembrar de como é que nós nos sentimos escolhidos, chamados por Deus. Deus me chama. Então que a gente pudesse voltar a esse ardor inicial, tão bonito, né? E depois o Papa falava que durante a nossa vida nós devemos resistir às tentações do mal. Então é isso
que a palavra de Deus chama a nossa atenção nesse 15º domingo do tempo comum, né? Então ele nos chama, ele nos escolhe, ele nos convida a todos e a cada um de nós, né? E daí vem a disponibilidade para a missão, né? Então, na primeira leitura de hoje, nós vamos ouvir do livro do profeta Amós. Quem era o profeta Amós? O profeta Amós, ele era um pastor, cuidava do gado, do rebanho, né, das ovelhas, e plantava sicômoros, né? Uma planta lá, daquela terra lá, parecendo figueira, né? Lembra? Zaqueu subiu num sicômoro para ver Jesus quando passasse ali. Então, Amós era pastor, era agricultor, né? Estava ali no Reino do Sul, em Judá, cuidando das suas tarefas, e ele sentiu o chamado de Deus para ir no norte. É como se ele saísse de São Paulo e fosse lá para o Nordeste. É como se ele saísse daqui do Brasil e fosse para o México ou para os Estados Unidos, né? Então, devemos ter essa disponibilidade para a missão, né? Eu saí de Minas, vim para Goiás, agora eu volto de Goiás para Minas, eu tenho que estar pronto para a missão, né? Então Amós vivia tranquilo lá na sua terra como pastor de gado, cultivador de sicômoros, assim ganhava a vida, até que ele sentiu o chamado de Deus para que ele fosse para o norte, o reino da Samaria, para chamar aquela parcela do povo de Deus à conversão. Deus percebeu que lá na região norte, né, Israel, Samaria, os samaritanos estavam vivendo um pouco afastados de Deus, né? Então Deus chamou Amós. Então Amós se prontifica, né? E Deus chama aquelas pessoas, algumas pessoas, a deixar de lado a vida que levam para se dedicarem em pleno serviço à evangelização. Mas Deus dá as graças necessárias para que a gente possa se desprender da vida que levamos, né? E mesmo enfrentarmos até as oposições ao trabalho de evangelizadores. Então Deus nos dá a força, a graça, né? Não foi fácil eu deixar Minas Gerais para vir para Goiás. Agora, depois de 10 anos, também não está sendo fácil, né? Quantas amizades, quanto trabalho bonito que nós realizamos aqui em Bela Vista, né? E aí a gente volta. O que me espera em Belo Horizonte? Não sei. Então eu vou. E a gente recebe aí todas essas graças para enfrentar as oposições ao nosso trabalho de evangelizadores, né? De resto, a vocação, qualquer vocação exige de nós esquecimento de nós mesmos e uma entrega generosa ao projeto de Deus. Nós devemos ir para servir e não para ser servidos. Olha que bonito isso, né? Então, quando nós, missionários, vamos para servir, eu vou para amar, eu vou para servir, né? E não para ser servido, né? É interessante isso aqui, né? Mas todos os batizados somos chamados a anunciar a salvação em Jesus Cristo. Uma falsa visão que nós temos do nosso cristianismo leva-nos a pensar que cada um cuide de si mesmo, sem se preocupar com os outros. Mas aí nós temos o exemplo de Deus. Deus deu o exemplo para cada um de nós, né? Ele desceu dos céus, se encarnou, se fez homem igual a nós, né? Para quê? Para nos ajudar a viver a graça, né? Para nos ajudar a viver toda essa alegria, né? Então, todos nós somos chamados, né? Deus foi o primeiro a dar o exemplo de vir ao nosso encontro para nos ajudar no caminho da salvação eterna. Então, nós recebemos esse chamado de Deus para ajudar os outros, ajudar o Pai para ajudar aos filhos, em primeiro lugar. E Deus nos convida para poder levar também a eles a palavra que liberta, né? Palavra que dá vida. Olhando o exemplo de um pai e de uma mãe. O pai e a mãe, por exemplo, não vamos batizar a menina agora, não.
Deixa para quando ele crescer, ele escolher. Mas será que o pai e a mãe deixam o menino sem almoço, sem café, sem lanche, para ele escolher se quer comer ou não amanhã, quando ele crescer? Então tem algumas coisas que são básicas, né? Nós devemos ensinar esse caminho de Deus, a graça de Deus na vida dos nossos filhos. E assim, todos nós somos enviados, né? Todos nós somos chamados, né? Também os professores, né? Os educadores, né? Todos nós somos convidados de uma maneira ou de outra. Então, todos nós cristãos somos enviados ao encontro das pessoas para ajudarmos a palmilhar o caminho do céu. Então, voltando à primeira leitura, Amós recebeu esse chamado de Deus no meio das atividades comuns que ele levava. O mesmo acontece com cada um de nós, né? Amós, então, partiu. Foi lá para o norte, né, para a região de Betel, com seu cajado de pastor e proclamando em voz alta aquilo que parecia ser a vontade do Senhor. Nós transmitimos a mensagem de Deus em primeiro lugar pela vida, pelo esforço generoso de vivermos fiéis a Deus, e logo pela palavra oportuna, pelo conselho amigo, pela corajosa correção fraterna ou filial. Então, em primeiro lugar, deve ser o nosso exemplo, o nosso testemunho. Agora, tem muita gente que esquece o exemplo, o testemunho, e acha que é dono do pedaço, né? Esquece do Espírito de Deus, né? O sacerdote Amazias, lá em Betel, recebeu mal a mensagem de Amós. Deus começa por ser um incômodo na nossa vida quando ouvimos a sua voz, né? A gente começa a ouvir a voz de Deus e a voz de Deus nos incomoda. Nós gostamos mais de pedir, né? Aliás, nós gostamos mais de receber do que pedir, né? Então o profeta enfrenta com fortaleza a situação e mostra-se resolvido a continuar a fazer a vontade de Deus. É interessante como que o profeta Amós foi humilhado lá, né? Sai daqui, profeta, filho de profeta. Aí Amós fala, não sou profeta, não sou filho de profeta, não vim aqui porque eu quero, eu vim aqui para anunciar e você vai ter que me ouvir. Domingo passado, né, nós ouvimos o profeta Ezequiel. Esse povo é um povo de cabeça dura, né? Interessante, né? Então o profeta Amós não se recusa. Aí depois nós ouvimos o Evangelho, né? No Evangelho, Jesus envia os apóstolos em missão, 72 discípulos, 2 a 2, a preparar aí a passagem de Jesus pelas cidades e aldeias. É interessante como que a graça de Deus nos convida, né? Então nós devemos ter aí essa dignidade, né? A dignidade de anunciar a boa nova, né? Não devemos levar muita coisa, porque se a gente leva muita coisa, eu vou anunciar a mim mesmo. Então Jesus fala, não levem sandálias, nem o operário é digno do seu salário, né? É uma alusão, isso aí é uma alusão à dignidade com que devemos nos apresentar, né? Não tem razão de ser os complexos de inferioridade. Não pedimos um favor, mas oferecemos um dom. Em todo tempo e lugar, junto a todas as pessoas, havemos de ser mensageiros da paz e não da intriga. Levamos aí a paz às consciências, não a angústia. Levamos a paz às famílias, ajudando-as a organizar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Então nós devemos ser convidados a sermos missionários, discípulos a serviço da paz. E quantos de nós, padres, bispos, religiosos, pastores, né? Ao invés de levarmos a paz, levamos o medo, o temor. Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Você tem que pagar, se você não pagar... Quantos de nós, né, usamos essas normas, né, para poder nos servirmos, né? Vocês devem me servir, eu vim aqui, mas vocês têm que me pagar. Engraçado. Então, quando a gente vive desse Espírito de Deus, a gente vive para servir e amar, né? Agora, quando a gente vive o espírito humano, aí você tem que me engolir, você tem que me obedecer. É muito interessante, né? Então vamos pedir aí a bênção de Deus para todos e para cada um de nós. O
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso. Nesse domingo celebramos também São Camilo de Leles, né? Por intercessão de São Camilo de Leles, abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muita paz para cada um de nós e até o próximo encontro, se Deus quiser.